Você que nos acompanha pela internet, você que é nosso aluno online da EBD. Pois bem, vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical online. Na última aula, você acompanhou o final da carta de Tito, Tito capítulo 3, certo? Então, depois de Tito capítulo 3, o que é que vem? A epístola de Paulo a Filemon. Filemon é uma carta curta, bem curta, do apóstolo Paulo. Então, não sei se a gente pode dizer que tem um capítulo, né? Capítulo 1, versículo tal, porque são só 26 versículos. Então, não diria que tem 25, na verdade, 25 versículos. Então, a carta de Filemon, ela é curta, só tem 25 versículos divididos em alguns pontos, alguns tópicos importantes que o apóstolo Paulo queria tratar com esse irmão. É preciso lembrar e prestar um pouco atenção que as cartas de Paulo, elas são escritas para igrejas ou para pessoas. Então, Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, essas cartas são cartas para essas igrejas, pessoas que congregavam nessas cidades. Então, a carta aos Romanos é orientação de Paulo, obrigado, Evinho, orientações de Paulo ao povo cristão que se reunia lá em Roma, ou em Corinto, ou em Éfeso, ou em Tessalônica, seja qual for o lugar ou a cidade. E algumas cartas de Paulo, essas últimas principalmente, a Timóteo, a Tito e a Filemon, são cartas escritas para pessoas. Então, é um equívoco muito comum, que eu até já cometi muitas vezes, quando estava começando a estudar e a aprender coisas sobre a Bíblia. Eu já falei versículos de Timóteo, Tito ou Filemon, como se Timóteo, Tito ou Filemon fossem os escritores dessas cartas, entendeu? Como diz o Timóteo, tal, como diz o Tito, não sei o que lá, como diz o Filemon, e aí depois o que eu aprendi? Que as cartas foram enviadas para esses irmãos, para o Timóteo, para Tito e para Filemon, mas quem escreveu foi Paulo. Então, toda vez que a gente for citar algum versículo de Timóteo, Tito ou Filemon, é importante, então, a gente se referir dessa forma. Como diz Paulo a Timóteo, como diz Paulo a Tito ou a Filemon, tá bom? Então é isso. Nós vamos estudar hoje a carta de Paulo a Filemon. Eu vou ler com você toda a carta, tá bom? Então pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu telefone, não sei se você está assistindo essa aula na televisão, no computador ou no seu próprio celular. Se for no celular, vai ser difícil você assistir e acessar a Bíblia ao mesmo tempo. Então, você pega a sua Bíblia aí de papel ou pega um outro celular. Se for na TV é mais fácil, você assiste a aula e acompanha na Bíblia do seu celular. Então, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Essa é a versão que eu estou usando, tá bom? Você pode ter aí uma versão diferente da Bíblia, mas o sentido das palavras, a mensagem é a mesma. Às vezes muda um termo ou outro, mas o sentido, a mensagem, o ensino que nós temos nessa carta, ele é inalterado, independente da versão. Então, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado
Filemon, que é também nosso colaborador, à igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, esse início é a saudação. Todo texto epistolar, ou seja, todo texto que é escrito para ser enviado para alguém de maneira remota, à distância. Então, uma coisa é uma carta, outra coisa é uma epístola, tá bom? A gente usa no popular carta como sinônimo de epístola, mas só para te explicar detalhadamente, carta é todo texto que é enviado de um lugar para o outro. Você escreve uma coisa e manda pelo correio, por encomenda, seja lá por qual metodologia ou formato, você escreve algo e envia para alguém que está longe de você, é uma carta. Mas não é toda carta que é uma epístola, porque epístola é o tipo de texto que geralmente é usado para escrever cartas. E aí a pergunta é, o que é então uma epístola? É um texto, geralmente enviado de um lugar para outro, remotamente, que tem essas características. Primeiro, uma saudação inicial. Ei, fulano de tal, aqui é o Beltrano, eu estou escrevendo para você, por causa disso, daquilo, eu estou feliz, eu estou triste, não sei o quê, que Deus abençoe você, espero que você esteja bem, tal. Uma epístola tem essa primeira característica, que é uma saudação inicial. Então isso aqui já começa parecendo mesmo uma epístola, porque Paulo está meio que se apresentando, prisioneiro de Cristo, estou junto com o Timóteo, estou escrevendo para você, Filemon, que é nosso colaborador, e também escrevendo para a igreja que reúne aí na sua casa. Ok? Então, essa saudação inicial é uma primeira característica de que isso aqui é de fato uma epístola, e não somente uma carta. Você entendeu, né? Pois bem. Então a saudação é essa, e aqui nessa saudação eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, a maneira como Paulo se apresenta. Ele poderia dizer, Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, plantador das igrejas de Cristo, fundador das igrejas primitivas. Paulo, escolhido de Deus. Paulo, judeu do Sinédrio, aluno de Gamaliel. Paulo, poliglota. Paulo, fazedor de tendas, que é uma espécie ali de arquiteto engenheiro daquele tempo. Paulo, ele podia se apresentar de muitas formas. Paulo de Tarso, percebe? Ele podia se apresentar de muitas formas, mas olha esse detalhe que interessante. Ele escolheu se apresentar como prisioneiro de Cristo Jesus. Meu Deus do céu, que coisa linda isso, não é? Prestou atenção? Olha a apresentação do cara. Imagine que isso aqui é o cartão de visita. Você não conhece Paulo, você encontra, opa, tudo bem, você é crente, eu também sou, prazer. Ah, meu nome é Paulo, que legal, tá, tá aqui o meu cartão. Aí no cartão dele tá escrito lá, Paulo, prisioneiro de Cristo. Porque tudo indica que essa carta pode ter sido escrita no momento em que Paulo está preso em Roma. Pode ser uma coisa ou outra, a gente não tem muita certeza, mas Paulo e Timóteo, eles são explicitamente, demasiadamente citados como os responsáveis pelo conteúdo dessa carta. Isso é inegável. E fica evidente, então, que o apóstolo é o principal escritor, né? Quando ele usa a primeira pessoa, eu, ok?
e ele, a partir do versículo 4, vai dando mais ênfase. Eu peço isso, eu desejo isso, eu oriento dessa forma. Então, tudo parece que ele é de fato o escritor da carta. O título indica que essa carta é pessoal, enviado para uma pessoa, e essa pessoa é esse homem chamado Filemão. E Paulo pretende que ela seja lida não só para ele, mas para todos os que se reuniam na casa dele também. Essa carta provavelmente foi escrita por volta do ano 60, 62, depois de Cristo. Paulo pode ter escrito mais ou menos na mesma época que escreveu aos Colossenses e Efésios. Todas as 3 cartas foram enviadas com Tíquico e Onésimo, e a data sugerida supõe que o aprisionamento a que Paulo se refere é o seu aprisionamento em Roma. Então, quando Paulo fala prisioneiro de Cristo, primeira possibilidade, ele está dizendo que ele é um escravo, que ele é um servo, que ele está preso, amarrado, algemado ao ministério que Cristo chamou ele para fazer. Percebe? Então, essa palavra prisioneiro pode ser uma metáfora para servo de Cristo, escravo de Cristo. Eu só faço o que Cristo manda. Pode ser uma metáfora nesse sentido, mas pode ser uma palavra literal, prisioneiro de Cristo, porque ele estava de fato preso lá em Roma. E aí você sabe que dali daquela prisão, um tempo depois, ele foi martirizado, foi morto lá em Roma mesmo, e infelizmente não pôde mais contribuir com o reino de Deus. Mas isso me chama muito a atenção. Me chama a atenção o fato que ele poderia ter omitido isso. Porque não pega bem, imagina, você ser preso, e naquele tempo ele foi preso como um bandido, como um líder de pessoas revolucionárias que estavam prejudicando o Império Romano, quando na verdade eles só estavam pregando que o Senhor não é o César, que o Senhor é Cristo. E por não negar essa informação, por não abrir mão dessa verdade, eles eram presos, eles eram torturados, e a grande maioria deles, infelizmente, foi morto, ou foram mortos. Então, essa saudação aqui chama a nossa atenção. Segunda coisa que chama a minha atenção na saudação, é que ele pede para o Filemão ler a carta para si, mas não guardar o conteúdo para ele, compartilhar com os outros irmãos. Isso também nos ensina algo muito precioso, que é, toda vez que recebemos algo da parte de Deus, não é para ficar só com a gente. Seria muito egoísmo da nossa parte, né, irmãos? A gente ir aprendendo, a gente ir crescendo, a gente ir ouvindo Deus e guardando só para a gente. Então, o ideal é, o que eu recebo de Deus, eu compartilho com os meus irmãos, em todos os sentidos. Não somente o que eu recebo em termos de revelação, de conhecimento, mas tudo o que eu recebo de Deus em termos de dons, de talentos, habilidades, de recursos. Tudo que Deus me concede não é para parar em mim, precisa passar por mim, me abençoando, mas alcançar a todos que estão ao meu redor. Esse é o ideal que nós devemos ter em relação aos recursos que Deus nos concede. Quando a gente aprende de Deus, a gente tem que compartilhar. Quando a gente recebe bênçãos de Deus, é para compartilhar. Quando a gente tem recursos, é para compartilhar. Tudo que temos, tudo que sabemos, tudo que somos e tudo que podemos, é para o bem da comunidade que nos cerca. Então isso é importante, e a gente aprende essa lição aqui, logo na saudação. E aí ele começa uma parte da carta, que seria aqui o primeiro tópico, o primeiro assunto da carta, logo depois da salvação, é uma espécie de ações de graças. É como se Paulo dissesse assim, olha, já me apresentei, eu estou aqui com Timóteo, eu estou escrevendo para você, e que você leia aí para o povo que reúne na sua casa,
E agora vamos então ao que eu quero tratar com você. Mas antes de eu tratar do assunto, deixa eu agradecer a Deus. E ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Então ele vai fazer ainda um pedido a Filemão. Ele vai ainda falar o que ele quer falar para Filemão. Mas antes dele entrar no assunto, ele agradece a Deus pela vida do Filemão. Ele elogia, ele mostra para o Filemão o quanto ele é precioso, o quanto ele é querido e o quanto ele é importante para o bom andamento da obra de Deus ali, na casa dele, na região onde ele morava. E isso aqui, irmãos, me ensina também duas coisas. A primeira é: não importa o que as pessoas estão fazendo, porque daqui a pouco a gente vai entrar no assunto, que é o assunto essencial da carta, que é Paulo intercedendo em favor de Onésimo. Esse é o contexto da carta. Filemão é o dono da casa onde a igreja se reúne, e ele tem ali um servo, um escravo. A palavra grega é doulos, uma espécie de empregado, fiel a ele. E esse empregado, esse servo ou esse escravo, depende da perspectiva, mas eu só preciso te lembrar que não é escravidão nesse modelo e nesse formato africano como a gente conhece. Chibata no lombo, e algema, amarra no tronco, não é, tá bom? Escravidão nos tempos bíblicos não é esse formato de escravidão. Tinha opressão, tinha um extremo trabalho, aí depende, escravidão no Egito é de um jeito, escravidão na Babilônia é de outro jeito, e esse tipo de escravidão aqui é uma outra perspectiva, tá bom? Só para você, toda vez que você lê a palavra escravo na Bíblia, não significa essa escravidão no modelo que nós vivemos há tempos atrás, e graças a Deus hoje não vivemos mais em muitos contextos, e que isso acabe em todo o planeta o mais rápido possível, porque todo ser humano é igual diante de Deus, e nenhum ser humano tem o direito de escravizar outro, seja por que motivo for. Então, Paulo está escrevendo ao Filemão, porque ele ficou sabendo que o Onésimo, um servo de Filemão, se converteu, e aí ele está dizendo assim: Filemão, o cara é crente, e como ele é crente, apesar de ser seu funcionário, agora diante de Deus, ele é igual a você, ele é seu irmão, ele é filho de Deus tanto quanto você. É uma espécie de exortação. Paulo está chamando a atenção do Filemão e dando a ele uma orientação, que naquele tempo quase ninguém dava esse tipo de orientação, porque ter as pessoas como servas, escravos para trabalhar para você o resto da vida, isso era normal da cultura daquele tempo. Então a orientação de Paulo, ela vai um pouco contra a cultura do tempo. Olha quantas lições a gente já não pode tirar aqui. Então, voltando para o primeiro tópico da gratidão, olha a lição que Paulo nos dá. Eu vou chamar a atenção do Filemão, eu vou exortar ele, vou mostrar para ele que ele está errado nisso. Mas antes de mostrar o erro dele, deixa eu agradecer a Deus pela vida dele, deixa eu olhar para ele e ver quantas qualidades ele tem, o quanto ele é precioso, o quanto Deus tem usado ele aí na região dele, porque não é porque a pessoa está cometendo um erro que ela não presta em nada. Entendeu, querido? Ou querida, que está me assistindo aí agora? Entendeu? A gente tem o direito de chamar a atenção das pessoas, de exortar, de admoestar, aconselhar, orientar, mas a gente não pode se esquecer que todos são preciosos diante de Deus. Então, primeira lição é: nunca despreze nenhuma pessoa, por pior que seja o erro que ela está cometendo. Todos são preciosos
e importantes para Deus. E segundo, aí agora é uma lição prática. Se a primeira é uma lição teológica, filosófica, conceitual e de consciência, todos somos iguais e preciosos, agora nós temos uma orientação prática, que serve para a nossa vida, serve para a criação de filhos, serve para lidar com funcionários na empresa, para lidar com alunos na escola, para lidar com amigos no dia a dia. Toda vez que você precisar chamar a atenção de alguém, comece elogiando primeiro. Comece vendo o que aquela pessoa tem na vida dela, que você pode agradecer a Deus por aquilo. Então você mostra para a pessoa que ela é importante, que ela é preciosa e que você tem motivos para agradecer a Deus pela vida daquela pessoa. E aí ela vai, ao receber aquele elogio, aquela palavra, aquela gratidão, ela se abre, quebra a barreira de ouvir você e de compreender o que você está querendo falar. Olha que lição preciosa. Toda vez que eu precisar conversar de um assunto delicado com alguém, eu não posso entrar direto no assunto. Primeiro eu introduzo, depois eu agradeço, louvo a Deus pela vida da pessoa, espero a barreira cair, aí depois eu vou direto ao ponto. É uma lição preciosa, né? Muito importante e muito bom isso aqui. Nem sempre a gente faz. Mas eu vou, a partir de hoje, me lembrar dessa lição e não vou mais chamar a atenção de ninguém sem antes fazer isso aqui. Combinado? Você também. E aí, ele entra agora no assunto. A partir do versículo 8, diz: pois bem, como quem diz, então, Filemon, você sabe quem eu sou, eu já me apresentei, eu já agradeci, elogiei, preparei o terreno, mas agora eu vou precisar entrar no ponto aqui delicado. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, olha como Paulo é. Paulo aqui no final da sua vida, né? É lógico, passou por tanta coisa e olha como ele está maduro, olha como ele está agindo da maneira correta. Ele está dizendo, eu estou preso, mas eu sinto liberdade. Isso aqui já é um jogo de palavras maravilhoso, né? Tenho liberdade em Cristo. Ou seja, não é porque eu estou preso que eu não estou servindo a Deus. Eu estou te enviando essa carta e através dessa carta você vai receber uma orientação. E isso me faz livre, porque o meu corpo está preso, mas as ideias e o ministério que Deus tem comigo não está aprisionado. Ele vai sair através dessa carta para abençoar muita gente. E está me abençoando e te abençoando aqui agora. Então ele diz, fazendo esse jogo de palavras, eu estou preso, mas eu tenho liberdade, e ele está querendo dizer, eu tenho liberdade para te ordenar. É como quem diz assim, Filemon, eu ganhei você para Jesus, eu ensinei tudo que você sabe sobre o Evangelho, eu sou crente há muito mais tempo que você, eu sou apóstolo, o maior plantador de igrejas do primeiro século, eu fui extremamente usado por Deus, eu sou respeitado em todas as comunidades. Eu poderia chegar para você e falar assim, ó, você está errado, faz isso e faz agora. Ele está dizendo, eu tinha liberdade para te dar uma ordem, mas eu prefiro, versículo 9, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho. Aí a palavra filho aqui é simbólica, é filho na fé, tá bom? O meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, estava preso, preguei e o cara converteu. Olha que benção. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil tanto para você quanto para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento,
para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, muito mais do que isso, como irmão caríssimo, precioso, especial que ele é, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, esse benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações e de vocês, eu lhes seja restituído. Então ele está dizendo, eu estou preso aqui em Roma, eu conheci o Onésimo, não sei qual foi a besteira que ele fez para ser preso, mas eu preguei o evangelho para ele, discipulei ele agora é meu filho na fé. Ele vai ser solto e ele vai ter que voltar aí para trabalhar com você. Agora eu preciso que você entenda, ele não é mais um servo normal, agora ele é seu irmão em Cristo, ele se converteu, ele está sendo discipulado, ele eu considero como filho na fé, então eu quero te pedir, Filemão, por Jesus, em nome de Jesus, considere Onésimo como precioso, como crente, como se fosse o próprio Cristo, ou como se fosse eu mesmo chegando aí na sua casa. Receba ele bem, trate ele bem, e que ele seja um ser humano igual a você, e seja tratado como seu irmão. Não trate-o de maneira diferente, pejorativa, negativa, ou para diminuí-lo. Ele é tão filho de Deus quanto você. E aí Paulo acredita que o Filemão vai obedecer aquela orientação. E aí ele faz as saudações finais. Então, percebe como isso aqui realmente é uma epístola? Não é somente uma carta que foi enviada? É um texto epistolar. Por quê? Porque tem essas três principais características. O escritor se apresenta no início dando uma saudação, desenvolve o assunto que ele quer tratar e depois ele se despede dando uma saudação de despedida e uma bênção, um desejo que ele tem para aquele que recebeu a epístola. Então ele diz, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mando um abração aí para você, Filemão. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. E assim terminamos essa carta, que é curta, mas que é muito profunda, muito preciosa, e nos ensina lições muito boas para a nossa vida como um todo. Portanto, somos prisioneiros de Cristo, servimos a Ele, Ele manda, a gente obedece. Esse é o nosso maior privilégio, porque na vida seremos sempre escravos. A questão é, de quem ou do que seremos escravos? Porque depois que o ser humano pecou, ele tem uma inclinação ao pecado e uma tendência à escravidão. Aí tem gente que se escraviza com drogas, com atos pecaminosos, de jogos, ou mentiras, traições, seremos escravos. Tem gente que se escraviza, porque depois que o ser humano pecou, a um cargo, tem uma inclinação ao pecado e uma tendência à escravidão. Escraviza tanta gente. Aí tem gente que se escraviza com drogas, pecaminoso, que chamamos metaforicamente pecaminosos, de
jogos, ou mentiras, que traições. Tem gente que se escraviza, porque depois que o ser humano pecou, há um cargo, tem uma inclinação ao pecado e e uma uma tendência, já que temos que ser escravos. tanta gente. Aí tem gente que se escraviza, então seremos escravizados, que chamamos, queiramos ou não, seremos escravizados, ou mentiras, traições. Tem gente que se escraviza, depois que o ser humano pecou, há um cargo, tem uma inclinação ao pecado e uma tendência, já que temos que ser escravos. Aí tem gente que se escraviza, então seremos escravizados, que chamamos, queiramos ou nós não, aprendemos, seremos escravizados, para ou vocês, traições. Tem gente que se escraviza, depois que o ser humano pecou, somos agradecidos a Deus, ao pecado e uma tendência, já que temos que ser escravos, que possamos agir, seremos escravizados ou exortar, queiramos ou nós não, aprendemos, seremos escravizados para vocês, traições. Tem gente que se escraviza, depois que o ser humano pecou, somos agradecidos a Deus, ao pecado e uma tendência, já que temos que ser escravos, que possamos agir, seremos escravizados ou exortar, queiramos ou nós não, aprendemos, seremos escravizados para vocês, traições. Tem gente que se escraviza, depois que o ser humano pecou, somos agradecidos a Deus, ao pecado e uma tendência, já que temos que ser escravos, que possamos agir, seremos escravizados ou exortar, queiramos ou não, seremos escravizados. Tem gente que se escraviza, depois que o ser humano pecou, somos agradecidos a Deus, ao pecado e uma tendência, já que temos que ser escravos, que possamos agir, seremos escravizados ou exortar, queiramos ou não, seremos escravizados. Tem gente que se escraviza, depois que o ser humano pecou, somos agradecidos a Deus, ao pecado e uma tendência, já que temos que ser escravos, que possamos agir, seremos escravizados ou exortar, queiramos ou não, seremos escravizados. Tem gente que se escraviza,